Fala galerinha, beleza? Olha só, eu venho acompanhando os noticiários e eu acho que todos vocês também estão vendo que há um debate aí caloroso em relação à atual desvalorização no preço do petróleo no mercado internacional. E eu também decidi fazer esse vídeo aqui para vocês porque acredito eu que estão enfatizando muito um fator e na realidade a desvalorização atual ela envolve uma série de fatores que estão colocando o preço do petróleo em xeque. Eu vou analisar um por um para vocês entenderem como a dimensão do debate ela é bem maior. Bem, o primeiro fator muito relevante para a atual desvalorização nesse preço é a ascensão dos Estados Unidos na condição de grande produtor mundial. Na realidade, como o maior produtor mundial. Há pouco tempo atrás, os Estados Unidos superaram a Rússia e a Arábia Saudita, que vinham revezando a primeira colocação. E essa liderança americana ela se deve pelo aumento e crescimento absurdo na produção do xisto. E eles conseguem, através do xisto, produzir tanto gás quanto óleo de xisto, que tem uma condição muito parecida com o petróleo. E, obviamente, dá para se obter os derivados dele, né? Então, dá para produzir diesel, gasolina, enfim. Então, a partir daí, os Estados Unidos, tornando-se um grande produtor, obviamente que a importação deles de países, sobretudo do Oriente Médio, cai. Isso força a desvalorização desse preço. Um segundo fator que é muito relevante está relacionado ao fato do Iraque ter retornado à condição de um dos maiores produtores de petróleo do Oriente Médio. Não esqueça que o Iraque passou aí por turbulências, duas principais, a primeira delas, a invasão americana depois do 11 de setembro, no ano de 2003, e isso desencadeou uma guerra interna, e dentro dessa guerra surge um segundo fator de instabilidade, que foi o crescimento e a expansão do Estado Islâmico, que dominou vários territórios que produziam petróleo. Com o enfraquecimento recente do Estado Islâmico, o Iraque voltou a fazer fortes investimentos no segmento de petróleo. E isso, obviamente, elevou a oferta do petróleo no mercado internacional, forçando, então, a queda de seus preços. Beleza? Bom, um terceiro fator que ele é muito relevante envolve o Brasil. Sobretudo pelo fato do Brasil ter desenvolvido a tecnologia de exploração do pré-sal. E o Brasil vem ganhando posições aí. Hoje o Brasil já figura entre os 10 maiores produtores de petróleo do planeta, certo? E, obviamente, o Brasil aumentando a sua produção de petróleo e essa produção atendendo a uma demanda interna, isso faz com que o Brasil deixe de depender do mercado internacional, ou seja, o Brasil deixa de importar o petróleo bruto. E isso é um fator que acaba contribuindo para haver uma menor pressão sobre o mercado, sobre a oferta do petróleo, sobretudo por países do Oriente Médio. Galera, um quarto fator importante que eu já havia analisado isso com vocês em outras postagens é um efeito do coronavírus, né? Lembrando que a China é uma das maiores economias do mundo e várias cidades chinesas estão isoladas. E agora, recentemente, a Itália também isolou uma região inteira do país mais ao norte, que é o foco principal no continente europeu da proliferação do coronavírus. E esse isolamento ele faz com que muita gente passe a trabalhar em casa ou simplesmente que as pessoas saiam menos de casa ou não saiam. Então isso induz a um consumo menor de derivados de petróleo, já que o principal uso deles é no veículo, né? Isso é um fator que obviamente pressiona menos uma oferta internacional. Por isso há essa queda de preços também. Bom, e o último fator eu deixei para o final porque é o fator que está em evidência hoje. É que nós estamos assistindo uma disputa comercial no mercado de petróleo entre dois grandes produtores de petróleo no mundo, que é a Rússia e a Arábia Saudita. Lembre-se que a Arábia Saudita ela é a maior produtora da OPEP, que é o cartel que controla os preços do petróleo no mercado desde a década de 60. E a Rússia ela não faz parte da OPEP. Mesmo com os efeitos do coronavírus, a Rússia ela manteve a sua produção e anunciou até o aumento dela, para forçar uma queda de preços para se posicionar no mercado. A Arábia Saudita, em retaliação, também anunciou aumento de produção, forçando ainda mais a queda dos preços. Ou seja, há uma disputa comercial entre Rússia e Arábia Saudita pelo mercado petrolífero. Essa disputa, no momento de crise, onde o consumo é menor, força
a queda desses preços. Bem, fiz um resuminho aí, espero que tenha dado para entender. O tempo aqui é um pouquinho curto, mas eu tentei mostrar para vocês uma visão completa. Não adianta a gente tentar entender um fenômeno geopolítico, sobretudo um fenômeno que envolve a economia do mundo por um fator. Na realidade, é uma conjuntura, são uma série de elementos que acabam compondo a desvalorização do petróleo. E para terminar, eu acredito também que nós temos hoje uma revolução tecnológica em andamento, e essa revolução ela reflete diretamente sobre a questão do consumo de petróleo. Nós temos hoje cada vez mais as montadoras e governos mobilizados para a utilização de formas alternativas de energia. E isso acaba colocando o consumo de petróleo em xeque. O consumo dele vem sendo muito questionado, sobretudo pelo debate ambiental, e isso tudo desvaloriza ainda mais, só para finalizar, o seu consumo no mercado. Então, aquela euforia que se vivia de consumir petróleo no século XX e seus derivados, atualmente o mundo vem se empenhando, já que é uma fonte não renovável, de depender menos do petróleo. Tá certo? Então é isso, galera. Forte abraço, valeu. Espero que tenha dado para entender. Abraço.